Estamos em Éfes, em turco, ou Éfesos. Aqui são as ruínas do antigo templo da deusa grega Ártemis, ou Artemísia, que era cultuada e adorada em toda a Europa e também aqui nesta região, que hoje é a região da Turquia. Este espaço de escavações arqueológicas foi tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 5 de julho de 2015. E aqui, claro, é um local onde é visitado por milhares de turistas e pesquisadores, arqueólogos, estudantes de história, de política, de ciências sociais, porque este lugar ele é rico em informações e alunos também de quase todas as idades vêm visitar este lugar. Aqui são as ruínas do templo da deusa Artemisa em Selçuk, na Turquia. No passado era a cidade de Éfeso. O templo de Artemisa era administrado pelos sacerdotes. Esses sacerdotes eles eram chamados de megabissos e eles eram homens castrados porque fazia parte do ritual de culto ou de adoração a essa deusa, porque a Artemisa ela era a deusa da caça, da natureza, a deusa do parto, a deusa da fertilidade, a deusa das virgens e a protetora também das mulheres. Então os mecabisos ou os sacerdotes que administravam o templo, porque nós temos relatos históricos e documentais de fontes primárias, assim como de acordo com Estrabão, parece que este lugar foi escolhido especialmente entre os sacerdotes da Ásia Menor. E Artemisa de Artemis, esse nome vai vir de origem dos persas, que hoje é o Irã, e significa exaltado, ilustre, sagrado. Esta região é uma região muito rica em água, com muitas fontes, porque fazia parte do culto à oblação, né, os banhos rituais, os banhos de purificação para o coito também sexual. Por quê? Porque como Artemisa ela era a deusa do parto e da fertilidade, e nós vemos na imagem de Artemisa, que você vai ver logo adiante no vídeo, eu mostro essa escultura, esta imagem, ou a estátua de Artemisa. Ela era cheia de seios e também de animais. Por quê? Porque as mulheres que tinham o problema da infertilidade ou da esterilidade, quando elas tinham relações sexuais e não engravidavam, elas então colocavam a estátua de Artemis e eles tinham, né, a mulher com o homem tinha relação sexual de frente à estátua. E assim, se não engravidasse, pegava outra com mais seios, com 4 seios, 5 seios. Nós temos então estátuas da deusa Artemisa que chega a ter mais de 20 seios, como marca, né, da fertilidade, da amamentação, da manutenção, e como se fosse a suprema mãe, a deusa da natureza e dona de toda a criação. Ao fundo você vê o castelo do Império Bizantino e a Catedral de São João, que nós vamos estar visitando também agora há pouco. Este lugar em Éfeso é um lugar belíssimo e ele é rico em história, história que envolve religião, política, relações comerciais, internacionais, relações sociais, sociologia, filosofia e tantas outras disciplinas correlatas das áreas do conhecimento e do saber.
Essas estátuas foram encontradas aqui em Éfeso. Esta é a imagem ou a estátua de Artemisa para os gregos e Diana para os romanos, a Diana dos Efésios. E aqui na cidade de Efésios tem um templo que era cultuado, esta imagem, porque ela era a deusa da fertilização, a deusa da criação e a deusa da amamentação. Então a Artemisa, ela era cultuada como uma forma também de fecundação. A gravidez era muito importante para essas culturas, porque era a geração de descendência ou de descendentes. E uma mulher, quando não engravidava, principalmente na cultura semita e outras culturas, elas eram tidas como se tivesse recebido um açoite de Deus ou foram amaldiçoadas. E aí então era muito precioso gerar filhos e gerar então descendentes, principalmente para os imperadores, etc. E uma mulher, quando ela era estéril, ela não sabia que o problema às vezes estava nela, ou às vezes o problema estava no homem. Então, quando não conseguiam gerar descendentes, eles então faziam sexo diante da deusa Artemisa, porque ela tinha poderes, segundo a crença mítica e mística dessas pessoas dessa região aqui da cidade de Selçuk, na Turquia, antiga cidade de Éfeso. Ela era então adorada e aí as pessoas faziam sexo, os casais faziam sexo diante dela para que então pudesse, na crença deles, gerar descendentes, engravidar e ter uma posteridade ou uma prosperidade também, porque prosperidade, filhos, era símbolo de prosperidade nesta época. Então você vê essa imagem cheia de crias, cheia, cercada de pessoas e com muitos seios. Então nós tínhamos imagens, foram descobertas pelos arqueólogos, imagens com um seio, 2 seios, 3, 4 e muitos seios, porque cada vez que eles faziam sexo e a mulher não engravidava, eles assim então pegavam outra estátua com mais seios, crendo que quanto mais seios, mais possibilidade, mais capacidade de gerar, de engravidar elas tinham. Tá aí então um pouco de história sobre Artemisa, ou Diana dos Efésios, a deusa que era cultuada aqui nessa região.